Ah, eu queria escrever aqui o tema da live de hoje, mas toda vez que aparece isso pra mim, eu não consigo conectar. Eu aperto minha caixinha aqui, ele só aparece desativar comentário. Se alguém puder anotar aqui pra mim, como se fosse comentar, o tema da live de hoje, constelação familiar, com foco nos relacionamentos, aí eu consigo fixar. Você consegue, Lu, fazer isso pra mim? Ó, coloquei uma música hoje, muito especial, hein? Família, família. Gente, deixa eu fazer uma introdução. Boa noite para quem tá chegando. Aí, Vi, obrigada. Deixa eu ver, agora acho que é só... Ou não, né, gente? Como é que é? Fixar comentário. Boa, Vi, obrigada. Gente, boa noite para quem tá chegando. Obrigada aí pela presença de todo mundo. Hoje, diferente das outras lives, eu tô com uma convidada muito especial também. Mas a Andrea não é uma pessoa do meu hall direto, é do meu hall indireto. Deixa eu tirar aqui para explicar para vocês. Eu conheci a Andrea através de uma amiga que fez um trabalho com ela e falou muito bem. Depois disso, eu fui conhecer a página dela na internet. Ela trabalha com constelação familiar. E aí a gente veio trocando a ideia de fazer essa live. Expliquei o meu projeto para ela e ela abraçou já de primeira. E foi muito legal esse primeiro contato que a gente teve. E eu tô muito feliz dela ter aceitado esse convite. E para eu não ficar aqui falando muita coisa, eu vou chamá-la já. Só vou colocar meu fone que eu acho que fica melhor a comunicação. Que ela já está presente. Então, se assim como eu, vocês também gostam muito do tema de constelação familiar é um tema que eu acho incrível. Eu recomendo muito que todo mundo um dia na vida tenha a oportunidade. E vamos lá chamar a André então para a gente começar um bate-papo. Ela já me deu um sinal aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. E aproveitem, gente, enquanto ela não entra, se vocês quiserem mandar perguntas, alguma dúvida. Olá! Aê, boa Ei, noite! boa noite! Tudo bom? Tudo bem? Eu tô ótima, e você? Tudo bem, graças a Deus. Eu estava aqui na luta, já estou chamando a Mariana de Mari, então eu estava aqui na luta, tentando colocar o celular. Gente, esses negócios de tecnologia, para você ver que na hora eu não consegui. Por isso que eu demorei. Não tem problema, o importante é que tá funcionando, né? Eu sou Mari, já tô chamando ela de Deia, então a gente já tá super íntima, assim, né? Tudo Bom, bem? Deia, Vivian, muito obrigada por esse encontro. Não é, exatamente, a Vi Mari? foi a mediadora, né? Foi É a uma amiga mediadora. daqui de Bauru, que fez um trabalho com a Andrea, que não é de São Paulo, e a gente acabou se conhecendo por intermédio da Vi, que está aqui presente também. Então, muito obrigada, Vi, também. Andréia, obrigada por você aceitar o convite. Muito Imagina, eu que obrigada por agradeço. compartilhar do seu tempo e do seu conhecimento com a gente. Como eu disse para você, eu estou começando nesse universo das mídias, né? Não é um Sim. universo ainda muito forte para mim, mas está sendo muito produtivo para mim e os feedbacks que eu estou tendo de fazer lives e trazer pessoas que trabalham com autoconhecimento, com diferentes visões, diferentes ferramentas, para compartilhar um pouco da sua experiência, né? Como eu tinha dito para Uhum. você. Então, acho que antes de tudo, eu queria te dar a voz para você se apresentar, falar um pouco de você e depois a gente entra no Obrigada. tema que todo mundo quer. Claro. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, eu adoro falar. Somos duas. O o autoconhecimento, para mim, ele é fundamental, é uma coisa que eu prego constantemente. Já desde já agradeço o convite, agradeço todos os presentes, a Vivian em especial, a Ana também, que sempre me acompanha, uma amiga minha na minha formação de terapia familiar sistêmica. Bom, então vou contar um pouquinho de mim. Antes de entrar aqui na live, eu estava como advogada aqui, preparando um contrato. E eu sou advogada de formação, sou mediadora. E aí, um pouco da minha carreira de advogada que eu questionava, eu sempre percebia que as pessoas
não estavam ajuizando por ajuizar. E isso eu tive uma percepção enquanto eu estava na área trabalhista. E aí eu percebi que a pessoa não queria em si a hora extra, ou ela não queria a equiparação salarial em si, sabe? Como um direito, assim. Ninguém entra assim, eu quero hora extra. E, na verdade, o que estava por trás de 99, vamos dizer assim, dessas ações que eu percebia que ela queria um reconhecimento. Ela estava magoada, ferida, porque algo aconteceu na relação de trabalho com os pares dela, né? E aí isso vai escalando até chegar numa dispensa, uma demissão. E aí eu, pensando em mudar de caminho, encontrei a mediação de conflitos. E aí na mediação de conflitos eu me encantei, eu sou mediadora, e aí fiz todas as formações, e aqui em Belo Horizonte na época não tinha um curso de mediação, eu fiz o curso de negociação. E a gente negocia o tempo inteiro, não é? Sim, a gente negocia com o relógio a hora que acorda, com Deus o tempo inteiro, ou né, quem acredita né, em algum ente superior, a gente vive negociando. Então, a partir daí eu fui me aprofundando, e aí eu estive em São Paulo, aí na capital, e fiz um curso no Palas Atenas, que é um instituto muito bacana. E aí veio um professor da ONU, eu sempre conto essa história, então me perdoe quem já ouviu, mas ela foi fundamental para mim porque um professor da ONU, que forma agentes de paz da ONU, disse claramente nos 3 dias de curso que se a gente não resolvesse nossas questões com a mamãe e com o papai nessa forma, nós não seríamos agentes de paz. E aí voltei com aquilo debaixo do braço, claro, devolvi para o meu terapeuta e falei, ó, então agora você dá seu jeito aí. E as coisas foram encaminhando, e aí eu fazia um tratamento homeopático, ainda faço com o Andrei Moreira, que é uma grande referência na constelação e na homeopatia. E aí conheci a constelação familiar através dele. Depois na consulta ele falou assim, então por que você não faz e tal, me encaminhou. E aí eu fiz pelo IDESV, que é o Instituto de Desenvolvimento Sistêmico para a Vida, com o DESV com a Wilma. E aí, concomitantemente a essa formação de constelação, eu fiz a formação em terapia familiar sistêmica. É claro que eu fui juntando outras coisinhas, né, aqui e ali. Não tem como deixar uma coisa só, né? Não, não tem, né? A Vivian logo falou do Enneagrama e você hoje também trouxe o Enneagrama quando a gente conversou mais cedo, né? Então eu fiz o curso do Enneagrama também. É como um belo 7. Então, são 7. É... E aí fui agregando, depois eu fiz neurociências também, mas a constelação familiar me tocou profundamente. Quando eu fiz a formação no início, eu não tinha como pretensão trabalhar com isso. Eu sempre mergulhei muito, assim. E hoje em dia ainda mais, assim. Eu lembro muito claramente que no início da formação de constelação familiar, onde a gente tinha a oportunidade de constelar, eu era a última mesmo, que ia lá para o banquinho querer constelar. Né? Porque eu já sabia que minha batata estava assando há muito tempo, então eu ficava sempre para o final. Mas depois, no aprofundamento, e já depois de perceber muitas coisas, no aprofundamento eu fiz questão de sentar quase que do lado do professor. Você sabe quando você fica assim, bem no início, assim. Onde Urubuzando quer ali, que né? ele me via. E aí, qualquer questão, eu já era a primeira. Você sabe? A oportunidade eu agarrava, porque quanto mais a gente demora nas nossas próprias questões, é claro que isso vai gerar mais sofrimento, vai custar mais caro. Então, hoje eu sou a primeira, assim. Tem problema? Onde que eu estou errando? E o que que eu posso fazer para melhorar? Então, eu já, assim, de cara, eu já falo assim, não, o negócio é comigo, peraí, deixa eu resolver. Depois o outro, é um outro tempo. Mas primeiro nós mesmos, e então, hoje eu mergulho facilmente nisso, assim, para não demorar e não me custar caro, né? Porque as nossas questões não resolvidas custam caro. Custam caro no tempo, custam caro nos recursos, custam caro nas oportunidades. Então, é por aí.
Eu acho que você fez uma consideração que eu também acho muito interessante, é que você trouxe custar tempo, né? E o tempo é a Uhum. única coisa que é um recurso escasso, né? Que uma hora que a Sim, gente sim. perde, a gente não retoma. Então, a importância da gente mergulhar de encontro às nossas dores, acolher, ressignificar, é de muita importância, né? E que legal Uhum. ver você tão desbravadamente aí, já ser a primeira e se abrir a isso. E só mais um parênteses, que é legal, né? Você compartilhar essa história, porque eu tenho uma amiga que está aqui presente, que ela também é advogada, e Uhum. ao longo da minha formação dentro da psicanálise, a gente conversou várias vezes, assim, ela trazendo o olhar, né, dentro do direito, de alguma situação, e eu senti exatamente isso. Eu falei, gente, mas tá faltando dentro desse universo essa questão de um olhar mais sensível, mais terapêutico, porque não é só o discurso, né? Tem muita coisa Uhum. por trás disso. E que legal saber que você conseguiu unir esses mundos, né, das Então terapias, vamos dizer eu assim. atuo como advogada, então aí eu visto, né, a roupa de advogada, mas é claro que a gente não abandona esses conhecimentos, não tem como, né, depois que a gente foi pelo caminho, se a gente voltar para trás, a gente volta com um grande débito, né? Então, não tem jeito, assim, quando você adquire um conhecimento, ou você segue com ele, ou você deixa. Só que se você deixar, você vai ficar com débito com você mesmo. Então, tá falando que tem juiz da vara de família que já usam constelação familiar em audiências. Então, eu sou voluntária no Sejusc, que é aqui de Belo Horizonte, como facilitadora em constelação familiar. Então, os casos do Sejusc são, né, são utilizados essa ferramenta, vamos dizer assim, da constelação familiar. Então, é muito bacana da gente poder interligar tudo isso, né? Sendo que sempre tem que ter o cuidado do setting, né? Existe o set terapêutico, existe o set reservado para cada coisa. Então, uma coisa é a advocacia, uma coisa é a mediação e outra coisa é a constelação familiar. É claro que a gente, como disse, não abandona esses conhecimentos, né? A gente leva, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tem que ter esse cuidado. E aí, aqui no Legal. Sejusc, os casos são encaminhados pelos mediadores. Então, os mediadores encaminham os casos para E constelação. deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu não sei se aqui todo mundo que está assistindo a gente agora ao vivo, essa live também vou deixar gravada, né? Sim, Conhece a constelação, é familiarizado com esse isso. tema, né? Então eu queria que você nos ajudasse aí com uma introdução de uma forma simples, explicar um pouco o que é esse conceito da constelação. Claro. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não vou conseguir. Eu achei que quando a gente está numa live, acho que sozinha, a gente consegue compartilhar uma figura, né? Mas eu não vou conseguir, Ai, então vou explicar. eu não sei fazer para É, poder te ajudar. não, tudo bem. Vamos lá. Bom, a constelação familiar, ela é uma terapia breve, ela é uma técnica terapêutica, ela é uma filosofia com aplicações práticas. E o que vem então a ser tudo isso? A constelação familiar ela foi desenvolvida há muito tempo atrás, né? O Bert Helling, que é o expoente da constelação familiar e hoje, como a gente conhece a constelação familiar, foi desenvolvida por ele. Então, assim, ela já existia, mas ele trouxe alguns elementos fundamentais para a constelação familiar. Ela existia como uma técnica de diagnóstico, então a constelação familiar é uma técnica de diagnóstico, então é um raio-x mesmo, a gente consegue, com essa técnica, olhar para a situação em que a pessoa se encontra e dar também um caminho de solução. Então, antes ela era muito vista como uma técnica de diagnóstico. Hoje, com Bert Helling, né, trazendo à luz as três leis ou três ordens do amor, que são pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Então, ele pôde agregar, vamos dizer assim, trazer mesmo e revelar para todos nós que essas três leis atuam no sistema familiar, independente se a gente tem conhecimento, se a gente não tem conhecimento, se a gente gosta, se a gente não gosta, se aquilo é importante, se não é importante, as três leis existem
e elas determinam o funcionamento, vamos dizer assim, para a saúde ou não de um sistema familiar. Então, Que essas três legal. leis são vistas através da técnica da constelação familiar. Então, o cliente chega para a gente, individual ou em grupo, então a gente pode perceber esse cliente, aquilo que está por trás do diagnóstico, né? Usando as técnicas, né? A fenomenologia está presente, a melhor maneira de explicar a fenomenologia e o campo mórfico de uma maneira muito simples, né? Diante do nosso tempo, é pensando então num bocejo. Né? Se eu estivesse bocejando agora, ou a Mari bocejar, vocês que estão assistindo de uma maneira muito centrada, assim, né? Sem julgamento, sem intenção e sem conhecimento, automaticamente a gente vai bocejar junto. Por que isso, né? Nós somos dotados de um sistema de empatia, tanto físico quanto emocional. Então, o facilitador em constelação familiar, ele, na presença desse centramento, ele consegue perceber, né, o campo, essas informações que são do cliente. Então, é fundamental dizer isso. Tudo que o facilitador em constelação familiar, na verdade, ele faz é revelar, porque a solução não está com o facilitador, está com o cliente, né? O sistema do cliente, o sistema familiar do cliente, ele nos diz qual é a solução, ele aponta o caminho. Então, eu só vou fazer uma aspas aqui, muitas pessoas queridas minhas entrando, Cleiton, Denise, peraí, Ana Cláudia, Carol, Santoro, então, muito obrigada por fazer esse parênteses, e todos vocês também, né, Mari? Mas então, É. a constelação familiar é isso, é uma técnica que, a partir, né, da fenomenologia e dos campos mórficos, são as informações que são contidas no sistema, a gente pode trazer à luz. E trazer à luz e observar essas três leis que são. Então, pertencimento, o que é o pertencimento? Pertencimento pertence, quem não pertence, não pertence. É simples assim. Mas o pertencimento, ele nos diz sobre o vínculo de vida que nós temos com o sistema familiar. A lei da hierarquia ou da ordem diz sobre ordem de chegada mesmo, né? 1, 2, 3, né? Quem chegou primeiro. Então, nossos pais chegaram primeiro que nós, os irmãos, né? Existe uma ordem nos irmãos, então fica muito claro de ver essa hierarquia. O sistema, então, ele não permite desordem, ele não permite que a gente infrinja a ordem dentro do sistema, como ele também não permite a exclusão. Quando alguém do nosso sistema está excluído, uma outra pessoa vai representar, vamos dizer assim, ele vai dar gritos representando aquela pessoa excluída. Esse grito, na verdade, pode ser traduzido através de uma repetição de padrão familiar, repetição de comportamento. Então, a gente consegue perceber isso na constelação familiar. E a última lei descrita, né, e revelada por Bert Helling, para nós é o equilíbrio. O equilíbrio, ele se dá... Opa, peraí, eu achei que... Peraí, calma. Eu achei que eu ia poder de novo. Você estava aqui de olho para ver se eu conseguia compartilhar com vocês. E o equilíbrio, ele nos diz... Peraí, vamos lá, não consegui. Oh, meu Deus. Ah, quase, eu acho que deu certo. Você sabe que eu acho que uma das estratégias é você tentar tocar duas vezes na sua tela, ver se ela não inverte. Aí Não, talvez eu não, não ela sei só se... inverteu, não Ah, mostrou, tá, não queria. Tá, tá. então beleza. Eu vou disponibilizar para você, Mari, e aí depois você adiciona logo depois essas imagens que são interessantes. Bom, Legal, coloco nos meus stories depois para o pessoal que se interessar isso, acompanhar. Bacana, isso, obrigada. nada. E aí, então, o equilíbrio, ele nos diz entre troca de recursos. E a troca de recursos se dá entre iguais. Então, onde entra a ordem, o equilíbrio sai, vamos dizer assim, pela janela. Essa é uma fala da Wilma, né? Com quem eu aprendi. Então, por exemplo, entre nós e os nossos pais, não existe o equilíbrio, porque não somos iguais, né? Nós ganhamos a vida deles.
Então, só que sentimos pressionados a fazer algo por isso, né? Todos nós. Independente do que quer que tenha acontecido na nossa história, nós somos pressionados a fazer algo com aquilo que a gente ganhou. Então, que é a vida. Então, a gente faz isso para frente. Ou gerando, né, novos filhos e servindo a vida, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então, não tem como equilibrar com os pais onde existe ordem, né? Os irmãos também, aqueles que chegaram antes, eles ofereceram um caminho para os irmãos que vieram depois de aprendizado, né? Esses pais que foram pais de primeira viagem passaram por uma situação que com o segundo, o terceiro filho, o quarto, já não foi tão necessário. Então, às vezes o caçula lá que recebeu tudo, né, meio que de mão beijada, ele fica querendo interferir nessa ordem e muito pressionado por tudo isso que ele recebeu, ele tenta consertar meio que a família. E isso não dá certo, né? Ele tem que reconhecer que a ordem dele é a última mesmo, que ele realmente recebeu muito. Então, se ele recebeu muito, o que ele pode fazer para compensar isso é fazer muito na vida dele, não na vida da família. Na vida dele, é realmente realizar. Então, todos nós temos a obrigação de sermos felizes, num sentido caricato da palavra, tá? Felizes de realização, felizes no sentido de utilizar os recursos que nós recebemos de uma maneira muito mais fácil que todos aqueles que vieram antes. Então, isso tudo compõe a constelação familiar. Que show, Deia. E você sabe que eu vi uma palavra, e aí você me corrija, né? Mas que a gente tem que usar muito essa estrutura também, né? Com honra, né? Honrar tudo que foi feito para chegar à sua geração, né? Através dos trabalhos que a gente vai fazendo de organizar tudo isso, todos esses conceitos que você está trazendo, né? É honrar, mas você viver a sua vida e trazer essa questão da realização e assim por diante. Faz sentido isso? Faz sentido. Deixa eu vou responder você e vou aproveitar uma amiga minha, Sara, está dizendo assim, que eu resumi em uma frase um conceito importantíssimo. Amiga, depois você diz aí. Então vou aproveitar e vou aproveitar o que o Cleiton também está dizendo. Um grande amigo meu, fico feliz de estar aqui participando, ele diz assim, ser feliz neste sentido é concordar com tudo do jeito que foi e como foi, exatamente. E honrar, Mari, como você disse, nos diz, e aí eu queria que vocês todos tivessem um pouquinho de atenção nisso. A gente tem uma tendência em honrar tentando olhar para trás. O que é honrar tentando olhar para trás? É olhar, tentando cuidar da mãe, do pai, da relação do pai e da mãe, dando palpite, tentando consertar, tentando cuidar do irmão como se fosse mãe ou pai desse irmão, né? Esquecendo que ele tem e recebeu os mesmos recursos que você. Então, honrar a vida, que isso significa honrar pai e mãe. Então, a gente honra o pai e a mãe através de honrar a vida. Isso significa que eu vou pegar tudo isso que eu recebi e levar para frente, caminhar para frente, cuidar da minha vida, crescer, me tornar adulto, deixar de fazer exigências com os pais ou com a história da forma como foi, tentar consertar algo do passado. Então, honrar a vida e honrar pai e mãe nesse sentido é pegar as perninhas e caminhar, entendeu? Vamos dizer assim, ficar mula, como a gente diz aqui, e realizar, realizar e realizar. Nós temos a obrigação de fazer isso, porque se foi nos dado, né, como o Cleiton disse, né, tudo aquilo que chegou até nós e realmente custou um preço a eles, né, então é receber, né, saber receber isso e fazer para frente. Show de bola. Aí aprendendo isso.
Entender e praticar isso é libertador. Eu sempre brinco, que é uma brincadeira que o Décio falava com a gente também, que a gente só deve tentar salvar as baleias por último, né? Primeiro a gente se salva, e salva a gente primeiro, a gente primeiro, a gente primeiro, a gente primeiro, e depois a gente pensa realmente em tentar salvar as baleias. Porque senão, Legal. pensa bem, a gente leva para o buraco o outro, que é o buraco que a gente se encontra, né? Então Nem se primeiro a gente tem que sair organizou. dele, a gente tem que sair dele para depois tentar fazer algo. E a gente só ajuda quando a outra pessoa quer. É E verdade. por mais que a gente aprenda, e uma vez a minha irmã me perguntou assim, para mim, qual que tinha sido o aprendizado mais difícil, ou o que tinha sido mais difícil nessa minha caminhada. Eu disse a ela que foi a solidão. E ainda é, porque esse caminho do autoconhecimento, o caminho do nosso aprendizado interno, é muito solitário mesmo. Ele, nesse sentido, não tem como você levar o outro, tem como você se levar, mudando as suas posturas, percebendo essas leis sistêmicas na prática, né, do pertencimento, que é incluindo todas as pessoas que pertencem à nossa família. E o que significa isso também? Significa respeitar e olhar com muita dignidade todas as pessoas que pertencem. Isso é fundamental. Nós, né, nos nossos sistemas, que não são muito diferentes uns dos outros, existem neles, né, pessoas que foram excluídas, que viveram de uma forma muito diferente. E a gente começa no julgamento, e o julgamento leva à exclusão. Então a gente tem que olhar para isso, né? Olhar para a nossa ordem, né? Somos pequenos, né? Chegamos depois dos nossos pais, às vezes a gente quer dar aulinha para esses pais de relacionamento, e aí não dá certo. E a gente leva isso para frente, né? A nossa desordem no sistema de origem significa desordem na vida. A repetição pelo amor do pertencimento significa que a gente está, vamos dizer assim, como se a palavra é emaranhado, mas eu quero dizer no sentido assim, estamos amarrados. Se a gente tem a chance de fazer algo, mas se a gente está ali amarrado com alguma questão dentro do nosso sistema, fica muito difícil fazer algo. Fica muito difícil colocar todos os nossos dons à disposição. Né? A Dulce Campolina, que é uma astróloga que eu entrevistei, que eu gosto muito, ela fala que o nosso dom e o nosso talento é aquilo que a gente faz com o coração, né? Então, assim, a gente só está disponível para fazer com o coração quando a gente está no nosso lugar, quando a gente dá o lugar de pertencimento a todos, e inclusive o nosso, no nosso sistema, e quando a gente pode realmente ir para a vida de adultos de uma maneira equilibrada. Então, isso é ofertar o nosso dom e o nosso talento, né? A serviço da vida. Exatamente. A Sara fala assim, a relação com os meus pais não foi tão boa quanto agora, quando eu finalmente entendi meu lugar. Exatamente. E aí tudo fica fácil, né? Fica leve. Então, realmente é libertador poder olhar para nós nesse autoconhecimento que o Bert Hellinger nos revelou, né? Dentro dessa postura, e ter uma postura de vida diferenciada. Mas é um trabalho constante se manter nesse lugar. Então, eu vou aproveitando aqui essas falas, viu, Mari? Isso é um trabalho constante. Não é algo que a gente faz agora. Então, assim, eu olho... recentemente eu fiz, e estou fazendo o curso do André de relacionamento de casal, e aí recentemente ele propôs um exercício de inclusão familiar, que realmente tinham algumas pessoas que me vieram à mente, eu deu aquele clique, falei, nossa, realmente essa pessoa pertence ao meu sistema, eu ainda não dei um lugar a ela no coração. Então isso é constante. Eu falo que hoje, Mari, assim, para mim, esses conhecimentos me dão a oportunidade de fazer isso de uma maneira rápida. Então, eu não gasto tanto tempo
né, assim, fazendo pirraça, essas coisas. Eu não estou falando que eu não faço, mas eu não fico gastando tanto tempo, porque eu sei a Vai consequência diminuindo esse disso. intervalo, né? Eu sei De a você se consequência. Então, pegar nessa quando posição e tomar uma outra postura de vamos observador e olhar embora, para né? isso, né? Na relação de casal mesmo, né? A relação de casal, ela se dá entre iguais, né? Entre um homem e uma mulher, entre uma mulher e outra mulher, entre um homem e outro homem, mas de maneira igual. O risco, tá? É quando a gente tenta ser mãe ou pai do nosso parceiro. E aí dá errado. Então, é importantíssimo. Peraí que eu vou aproveitando isso para dar, vamos dizer assim, o norte na nossa conversa. Fazendo um gancho. É, exato. Haja mais amor a começar em mim, sempre. Tem que começar em nós, não tem outro jeito. A Jane pergunta, qual a importância dos nossos antepassados no momento atual? Só estamos aqui porque eles existiram. Essa é a importância. Devemos tudo a eles. E aí, tem algo que eu gosto de usar como exemplo, que eles hoje, se não vou pegar esse relógio, nós vamos fazer propaganda, né? Mas vou pegar um negócio simples, então, que é esse livro aqui que eu ia indicar, mas vou aproveitando o exemplo, né? É o livro do Léo Buscaglia, que ele fala assumindo a sua personalidade, aproveite da vida tudo que ela tem a oferecer. Bom, hoje nós temos esse recurso, pensa bem, né? É um livro com palavras escritas. Então, antigamente, nossos quantos antepassados não tiveram um livro, né? Não tinham escrita presente. Isso é muito perto de nós, não está muito lá atrás, né? E hoje, além do livro, a gente tem. O meu Kindle não está aqui, mas eu tenho o Kindle também, que para facilitar ainda mais, né? A hora que eu estou deitada lá, que eu gosto sempre de ler antes de deitar, ele é leve, né? Então, assim, um outro recurso. Agora, imagina que todos esses antepassados não tiveram isso. E aí eu fico pensando, assim, com tanto recurso disponível, e se nós temos esses recursos, devemos a eles, construíram tudo, hoje em dia a gente ainda desfaz disso. Né? A gente, não quero ler um livro não, porque o livro não serve. Sabe, eu quero que alguém leia para mim, ou, sabe, assim, algumas coisas Audiobook. que chegam ao absurdo do não aproveitar o recurso que a gente tem em mãos. Então a gente deve tudo aos nossos antepassados. Mas isso significa que devemos então utilizar aquilo que eles nos deixaram. Agora eu até falei errado, né? Mas me desculpe. O pensamento é mais rápido que a minha fala. Nós devemos aproveitar esses recursos, levando cada vez mais para frente, e na troca, porque os recursos eles são só possíveis de serem entregues. Será que travou? A gente deve Voltou. se colocar à disposição para trocas e mais ainda, em utilizar esses recursos, né? Não tem outra forma da gente honrar, né, todos os nossos antepassados, que é usando e passando para frente. Porque às vezes a gente quer fazer a mesma coisa que eles fizeram. E aí eu sempre falo assim, gente, se eles estivessem aqui do seu lado, vamos supor, minha bisavó, que foi uma mulher super inteligente, muito à frente do seu tempo, ela já sabia ler. Então tem hora que, assim, se a bisavó estivesse aqui hoje, né, o que ela não estaria fazendo? Né? Ela ia falar assim, menina, aproveita esse trem logo, vai logo, não perca seu tempo. Isso, eu acho que eles se alegram quando a gente usa aquilo que eles deixaram, ao invés da gente ficar tentando consertar o que ficou lá para trás. Não ficar presa no passado, né? Usar isso a favor do caminhar adiante. A nossa história passada,
como eu disse, há pouco tempo a gente tem livros à disposição e há pouco tempo a gente tem e sabe entender o que é um conceito de família, o que é um conceito de mulher, o que é um conceito de homem. Esses conceitos, o amor em si, né, ele veio com a presença de Jesus Cristo, ele é muito recente na nossa história. E aí também não dá para sentar da janelinha, depois que a gente tem tudo isso, e falar assim, que lá atrás devia ter sido diferente, que minha avó não devia ter sido submissa ao meu avô, e essas historinhas todas, porque isso é bobagem, isso é besteira, isso é ficar olhando para trás, em vez de fazer aquilo que a gente precisa fazer e contribuir para que aqueles que ainda virão possam encontrar também novos recursos. Né? Senão eles vão sentar na janelinha e vai ficar assim, André, podia ter feito outra coisa. Né? É verdade. Então, é isso. Deixa eu ver aqui. Eu ia pegar o gancho de uma mensagem que eu vi aqui, falando Ah, sobre relacionamento, aqui, que ela fala na a relação do relação de casal, casal, né? essa? Que foi uma das coisas que a gente conversou, que eu queria também trazer Aham, isso de uma forma mais consciente, né, para as pessoas, sim. que foi uma dúvida que eu tirei com você. A Uhum, constelação, ela cai muito nas relações, mas a gente pode trabalhar temas, né? Quando eu vou fazer uma sessão, eu posso levar para a constelação, eu quero trabalhar o tema da minha relação com a minha mãe, ou da minha relação com o meu pai, ou da minha relação com os meus irmãos, ou como eu também fui perguntar para você, eu posso trabalhar até questões assim, eu quero trabalhar a minha empresa, as relações dos uhum. sócios, né? Tem várias formas da gente trabalhar a constelação. E uma das coisas que você Tá. trouxe, pode Hum. falar, Não, não, vai, eu tô rápido é aqui. que uma das coisas que você trouxe é que um tema que as pessoas procuram bastante e se interessam é sobre os relacionamentos, né? Essa questão mais do Sim, casal. E aí, pegando esse gancho, que era uma coisa que a gente queria trazer aqui também, né? Eu acho que a sua introdução, toda essa sua explanação fundamental, inclusive para mim, para entender mais o conceito da constelação, mas aproveitando o gancho que a gente queria, e talvez tirando a dúvida que apareceu aqui, né? Você chegou a tá. ler a Então, pergunta? cheguei. A Sara está dizendo que na relação de casal, meu principal aprendizado foi em entender que eu não tenho que me doar mais que o outro sem esperar nada em troca. Que essa igualdade não me faz egoísta. Ela está falando da relação, da lei de equilíbrio, né? Que é a troca. Mas a troca, então, na relação de casal, e só fazendo um adendo aqui, de tudo que a gente falou desde o início, estamos falando de relacionamento. Porque não existe êxito em nenhum relacionamento se não existe êxito no primeiro relacionamento. E qual que é esse primeiro relacionamento? Os relacionamentos com os nossos pais. Esse é o primeiro êxito. E o que é o êxito na relação com os nossos pais? É receber a vida. Receber a vida da forma como ela chegou através deles para nós. Então, esse é o primeiro êxito. A partir daí, a gente começa a pensar nos outros êxitos. Sem isso, não tem jeito, né? Então, falando da relação de casal, e nesse sentido, ela trouxe a questão do equilíbrio. O equilíbrio diz que essas trocas têm que ser equilibradas, mas como que eu vou trocar com outro se eu ainda não estou, vamos dizer assim, inteira mesmo? Nós nunca vamos estar, né? A gente sempre está no caminho. Mas sem cuidar do básico, que é da nossa relação com os nossos pais, não tem jeito, né? Não tem jeito porque a gente vai levar as nossas queixas, nossas exigências para a relação de casal. A troca equilibrada vai entre aquilo que eu tenho de recurso e aquilo que o outro tem de recurso, mas também daquilo que eu sou capaz de dar e aquilo que o outro é capaz de receber. Por vezes, somos pessoas, né, de sistemas diferentes, então um ou outro ali pode saber ou pode dar conta de receber mais que o outro, ou receber menos, e a gente tem que observar o que se a gente está dando na medida da capacidade de recebimento do outro, não da nossa medida, né? Então, isso é um adendo. E aí, trazendo esse livro aqui do Léo Buscaglia, eu trouxe um outro também, mas falando da relação de casal, ele fala assim:
realmente somos a nossa própria felicidade. Então lembra lá de como falamos hoje de ser feliz, né? E todas as vezes que nos afastamos de nós mesmos, somos levados ao desespero. Não podemos nos encontrar nos outros. Não podemos viver para os outros e nem podemos usá-los para a nossa autoafirmação. Então, para vocês verem que está tudo conectado, né? O Bert, ele quando traz a luz para nós, né? O pertencimento, a ordem, hierarquia, o equilíbrio, ele nos traz esse cuidado conosco, essencial primeiro, para depois a gente não usar o outro como ponte, né? Não ficar... e usar o outro, a gente faz isso assim, né? Toda hora. Então, dar um lugar de pertencimento, estar na ordem, em equilíbrio, é fundamental. Se a gente quer ter uma relação de casal de sucesso. Porque a ordem, existe uma ordem nas ordens das leis do amor. Então, vou repetir: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Então, pensa bem, se a gente está numa relação de casal ou numa relação entre iguais, como que a gente vai fazer que isso, com essa relação dê certo, se existe alguém excluído? E esse alguém excluído no sistema pode ter sido um parceiro anterior. Então, eu tive, vamos dizer, vou usar 2 casamentos para ficar mais fácil, mas não necessariamente só com casamento, né? Parceiros anteriores de namoro, então, mas eu vou usar o casamento para ficar mais simples. Então, eu tive um primeiro casamento, depois eu tive um segundo casamento. Mas aí eu começo assim, aquele traste do meu primeiro marido, ou da minha primeira, sei lá. E aí eu excluo essa pessoa. O que vai acontecer com esse meu segundo relacionamento? Tudo que eu levei de queixa e de acusação, eu vou levar para esse segundo. Então essas leis, elas estão todas permeadas na nossa vida e nas nossas relações, principalmente na relação de casal, que é quando a gente tem a oportunidade da verdadeira troca e do crescimento. Então, levamos, né? Então, a relação de casal, sem a gente dar o lugar, né, de pertencimento a todos que pertencem, sem a gente estar na nossa ordem, ela não tem como ter sucesso. E aí eu trouxe esse outro livro aqui, depois eu vou dar um print, vou deixar aqui com vocês, que é do Gicovati. E uma amiga minha me mandou um vídeo do Gicovati, eu adoro, aí eu falei, beleza, então eu vou falar inclusive dele. O livro dele chama Uma Nova Visão do Amor. Fada sensata essa amiga minha, viu? Não, nós estamos aqui para aprender, né, amiga? Para todos nós, não é Todos isso? nós. E aí, para vocês perceberem que quando a gente fala de relação de casal, a gente fala de 2 indivíduos. E esses 2 indivíduos vão ter que conviver com uma solidão que ela é essencial, que é uma solidão que a gente leva para a vida inteira. Mas se estamos ali sem o autoconhecimento, sem o autodesenvolvimento, como que a gente vai fazer com que essa relação floresça e dê frutos, né, num êxito de troca de recursos, se estamos, vamos dizer assim, a colocar na conta do outro as nossas dores, né? Então não tem como isso dar certo. E aí o Flávio Gicovati, nesse livro, Uma Nova Visão do Amor, ele vem trazendo numa passagem que é: crescer significa ter de cuidar de si. Significa finalmente reconhecer-se como uma unidade e não como uma metade, além de, até certo ponto, aceitar o fato de ter nascido e se separado da mãe em definitivo. Então,
significa cuidar da gente crescer, não tem jeito, separar da mãe e do pai. Que é Encontrar essa aquilo que hierarquia que você falamos lá no falou, né? início, que é honrar e ser feliz, né? Nesse Que eu acho que é uma sentido. pergunta que vai fazer sentido aqui também do Luiz, né? Então, para ter essa relação com o outro ou a outra, não temos que nos desvincular com a relação que vimos dos nossos pais? Não, nós temos que desvincular é muito. Peraí. Entendeu? Então, para ter essa relação com o outro ou a outra, não temos que nos desvincular com a relação que vimos dos nossos pais. Eu acho que Não, nós temos que. Eu não sei, Luiz, se eu é que faltou entendi alguma bem. vírgula aqui, eu acho, mas eu acho que assim, não É, temos eu vou que. tentar responder das duas maneiras, tá? A nossa família de origem, pai e mãe, composta então pelo nosso sistema familiar da mãe e o sistema familiar do pai, isso nunca nós vamos desfazer esse vínculo. Isso não tem jeito. O que a gente faz com muito sucesso numa relação de casal é quando a gente pode cuidar da nossa própria vida e aí, nesse sentido, desvincular da mãe e do pai, que é deixar de cuidar deles. E aí, então, claro, cortar o cordão umbilical e seguir nossas próprias convicções. Então, é isso mesmo. Eu tinha exatamente isso. Então, eu vou desvincular nesse sentido, de deixar de cuidar deles, no sentido assim, dar palpite na relação de casal, etc., agir como filhos eternos. E aí eu preciso cuidar, então, da minha vida enquanto adulto. Mas, essencialmente, na questão do vínculo familiar, lá do pertencimento, a gente não desfaz esse vínculo. Muito pelo contrário, a gente só tem sucesso quando a gente pode honrar ele. Não é? E honrar esse vínculo é fazer dois movimentos, dois grandes movimentos. Um é levar para a vida e, vamos supor, se formos formar um novo sistema familiar, é levar para esse novo sistema familiar e para a vida, aqueles valores que deram certo no nosso sistema familiar de origem. Então, são dois. Então, o primeiro é esse. Eu preciso levar para minha família de origem, da minha família de origem, os valores que deram certo, aquelas experiências que deram certo, para a vida e para o sistema familiar que eu estou formando. E o segundo movimento é aquelas experiências e aqueles valores que não deram certo e que vimos pela experiência que não deu certo, que o resultado não foi bom. Então eu vou pegar isso e vou levar como aprendizado ao invés de levar como acusação. Então, se houve na relação dos meus pais algo que não deu certo, ao invés de eu ficar tentando acusar eles, ao invés de eu ficar tentando dar palpite, consertar essa história, eu posso levar isso como aprendizado, tomar isso como um aprendizado gratuito. Você não precisou viver na sua pele o aprendizado. Então, ótimo, muito obrigada. Eu vou agora pegar esse aprendizado gratuito que chegou assim prontinho e fazer diferente. Inclusive, pedir permissão a ele para que a gente possa fazer diferente. Isso é uma grande desobediência, não é uma desvinculação. Então, desobedecer os pais é fazer diferente daquilo que eles fizeram e que não deu certo. Isso não significa desvincular deles e muito menos do amor deles, porque isso não tem jeito. Odéia, deixa eu fazer uma pergunta para você, um pouco em cima Diga. dessa reflexão, tá? Tá. Mas o que me parece, né, é que, eu não sei se a palavra é desvincular ou não, mas para eu ter essa capacidade de aprender e olhar para frente, cortar esse cordão umbilical, né, eu preciso organizar esse para trás, né? Também não tem como eu cortar isso sem ter uma ressignificação, um aprendizado, ter um olhar. Se isso estiver bagunçado, eu não consigo olhar para frente de uma forma livre, leve, e trazer tudo aquilo que você falou, realização. Eu preciso fazer essa quebra
mas com esse olhar de aprendizado, né? Conseguir organizar o que eu olho para trás. É isso? Então, vou aproveitar a sua fala para dizer o seguinte: tem um periguinho aí, que é assim, eu tenho que organizar para trás. Não, você não tem que organizar nada para trás, porque não tem jeito. Nossa vida anda para frente, né? O Mas quando eu digo passado é organizar para imutável. trás, não é organizar assim, o exemplo que você trouxe, né? O filho não tem que Hum, resolver a relação do pai e da mãe. Mas se a minha uhum. relação com a minha mãe não é boa, a minha relação com meu pai não é boa, eu preciso entender o que eu esperava que eu não tive, o que para mim é um problema dentro da minha relação de filho ou não. É, então, boa pergunta. Então, vamos lá, organizar o passado sem chance, não tem jeito, tá? Certo. Nesse sentido de tentar fazer algo, porque o passado já aconteceu, né? Nós estamos aqui no hoje. Pensando no hoje, se eu tenho uma relação, vamos dizer assim, conflituosa com a minha mãe e com meu pai, eu tenho que ir correndo resolver esse negócio. E aí, não é organizar. E também não é. Eu vou usar outras palavras, viu, Mari, para não dar Claro, por sentido. Isso, eu favor. estou fazendo isso dentro do conhecimento familiar sistêmico e da A constelação live é para familiar. isso. É, é, bom, então não é organizar, é realizar. Então eu Realizar preciso aqui. realizar. E como eu realizo e resolvo o conflito com a minha mãe e com meu pai? Basicamente aceitando o jeito que eles são. Não tem outro jeito. Eles são daquele jeito, nós somos desse jeito e pronto. Recebemos a vida deles. E Uhum. aí a gratidão vem do reconhecimento da vida que chegou até a nós, pelo preço que custou a eles e pelo preço que custou a nós. Certo. Então, a partir dessa realização, e aí é uma experiência mesmo, eu tenho que experimentar isso. E aí, Mari, eu tenho assim como exemplo, depois, olha, eu já tinha feito a constelação familiar, então, na constelação familiar, né, logo no início, claro que eu e minha mãe, né, lá na Uhum. minha formação. Depois a gente passa pelo pai, depois. E aí no aprofundamento, nossa, foram tantos exercícios assim que você toma, sabe? Depois de ter feito tudo isso, e assistindo uma palestra do Décio, é claro que esses conhecimentos vão ficando ali, né? E aí o Décio, na OAB, aqui de Minas, ele foi dar uma palestra e ele colocou uma figura que me marcou muito, que era uma criança olhando, ela segurando, assim, a foto era uma criança de mãos dadas com a mãe e com o pai, olhando para cima, assim, o olhar em êxtase. Então, todos nós já tivemos 1 ano e 2 de idade, não já? Né? Com 2, com 1 ano de idade, a gente olha para aquela mãe, olha para aquele pai como? Com vislumbre, né? Não, com em êxtase, sim, mas aquele êxtase, assim, né? Sabe? Minha mãe e meu pai. É só isso. Resolver a nossa questão com a nossa mãe, com o nosso pai, é olhar em êxtase para eles. Não, eu tenho que resolver, minha mãe foi má, não tô falando que as dores não existiram, porque para mim também existiu. Não estou dizendo, mas não funciona, entendeu? Senão é também levar a quem está nos ouvindo e outras pessoas não vão perder tempo, não, gente. Vão olhar em êxtase mesmo, porque é isso que funciona, sabe? Não tem outro jeito. Esse olhar, e aí, quando eu vi essa figura, eu falei assim: eu tenho que ir lá. E meus pais moravam em Ouro Branco, eu tenho que olhar, eu tenho que ir lá, sabe? Assim, correndo. E aí, o Mari, e logo em seguida, eu tive uma experiência com meu pai, que foi assim: a gente assistiu juntos um filme que eu não lembro o nome do filme agora, mas depois eu posso até colocar para vocês, que era um filme de um rapaz que era um datilógrafo e ele foi recrutado para a guerra. E, e esse datilógrafo, todo assim, novo, um jovem, cheio de sonhos, recrutado para a guerra.
E aí na equipe dele, o comandante da equipe dele falou assim, olha, agora você tem que atirar em tal pessoa, né, lá no inimigo. E aí esse jovem fala assim, não vou, eu prefiro atirar em mim do que atirar em outra pessoa. E aí o comandante pega a mão, pega esse menino, segura na mão dele, e aí, então ele atira e mata o inimigo. Então, a vida às vezes faz isso com todos nós e fez isso com os nossos pais, sabe? Assim, colocou algo na mão deles que eles estavam ali a serviço também. Então, eles não tiveram opção de escolha, muitas vezes. Então, se a jornada deles foi difícil, e pode ter sido difícil e muito difícil, por vezes eles também não tiveram escolhas. E cá estamos nós pensando assim, nossa, devia ter sido diferente, minha mãe devia me amar. Blá, blá, blá. Então, olhar para os pais em êxtase é reconhecer isso. É reconhecer que eles foram do jeito que foram porque deram conta de ser daquela forma. É reconhecer que eles também, e a eles custou algo na vida que permitiu que hoje estivéssemos aqui, da forma como foi. Que lindo. Então, assim, se a gente está aqui respirando hoje, a gente deve isso a eles, independente do que quer que tenha acontecido. Então, logo depois de assistir esse filme, eu olhei para o meu pai e, assim, sabe, profundamente grata, porque o que custou a ele também foi militar, então isso me tocou um pouco mais, né? Claro que. E o que custou a minha mãe acompanhar o meu pai, isso deve a eles, sabe? Então eu tenho assim, sabe, assim, a única coisa que eu posso fazer é ser grata fazendo algo de bom com a minha vida. Lindo isso. E então eu queria realmente deixar isso como um recado, que as dificuldades que os outros passam, às vezes estão ali postas a serviço deles, a serviço da vida. Então eles foram tomados a serviço, tal como esse menino que foi tomado para que então ele tirasse a vida de outra pessoa. Então pensa bem, né? Olha que situação, né? Então não tem como a gente julgar, sabe? A gente não Sim. sabe, né? Esse serviço que eles foram tomados a fazer não compete a nós, né? Compete àqueles que a gente foi tomado também a fazer, né? E que os que vão vir depois vão reclamar também. Sim. Déia, eu Então, vou te interromper rapidinho. nosso, Você tá aí? Eita. Então, o Instagram tá querendo fechar. Eu vou fazer o sim, seguinte, eu vou encerrar tá. só para salvar essa live e eu volto só para fazer um fechamento com você, se finalizar a sua ideia. Pode ser? Pô, Para eu não perder claro, essa estamos live. aí. Então, Tá pessoal, bom, eu vou tá bom. encerrar agora, só para salvar, não perder o que a gente conversou até agora, e vou abrir uma nova live, tá bom? Então, todo mundo fica atento aí que a Déia vai concluir o raciocínio dela e a gente finaliza a live já nesse segundo vídeo, tá bom? Então, até Tá daqui a joia. pouco. Até daqui a pouco.